Mas eu sempre lembro, mais do que uma vez eu ouvi o irmão falando isso, e realmente é muito difícil o que ele disse, né? Que quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós partimos o pão e lembramos do Senhor, e nós nos lembramos que o Senhor fez isso para que nós não nos esquecêssemos, né? Porque nós somos extremamente esquecidos. Não sei nem como é que vai ser hoje, mas às vezes, até depois da reunião, a gente já esqueceu. E realmente é central, né? É importante, é fundamental que nós lembremos da morte do Senhor. Mas o Senhor não apenas morreu, o Senhor ressuscitou. Deus ressuscitou dentre nós. E Ele hoje está exaltado à destra do Pai, né? Então, assim, nós damos graças ao Senhor por isso. E o irmão Steve fala o seguinte: é muito difícil para ele, e não é o que eu vou fazer exatamente porque é difícil, você falar qualquer coisa. O que a gente pode dizer? Que palavras que nós podemos ter depois de nós lembrarmos do Senhor? O que a gente tem a dizer além de uma demonstração tão tremenda, né, do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário? Então eu sei que é difícil, né, é muito difícil para cada um de nós. Quando temos diante de nós realmente essa obra tão maravilhosa do Senhor. Mas vamos aproveitar o nosso tempo juntos aqui. E nós temos então estudado o livro, as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro, né? Chamadas Petrinas também, com esse nome diferente, né? E nós estamos em 2 Pedro. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos aqui, e a parte mais importante dessa reunião foi essa do Partido do Pão, né? É o que mais importa. E certamente o Senhor sempre, pela misericórdia, pela graça dele, nos permite ainda receber mais ainda da sua palavra, né? Nós não temos que ficar restritos a 2 Pedro, nem a 1 Pedro, né? Mas temos entendido que o Senhor está estudando esses livros. Mas se o Senhor tocar o seu coração com alguma coisa, né, que realmente Ele colocou o seu coração para compartilhar, sinta-se à vontade, na liberdade que nós temos no Espírito Santo, né? Que o Senhor possa ter a liderança e a condução desses momentos pelo seu Espírito. O microfone batido fica fazendo a gente... Olha, tio, vou te contar, hein? Nossa. Eu ainda estou em... 1 Pedro. É errado. Zacarias. Peguei vocês. Também corajo aos irmãos que ainda não tiveram oportunidade de falar, né? Ou de compartilhar algo que tenha sido impressionado na conferência, seja de Curitiba, outros irmãos estiveram em São Lourenço, ou certamente outros irmãos estiveram em outros lugares. Se o Senhor lhe deu alguma coisa, se tem um desejo, um encargo dele de fazer alguma menção, faça-o segundo os oráculos de Deus, né? Mas especificamente um ponto que impactou bastante lá na conferência, uma das ênfases, né, que o irmão deu, foi da necessidade de realidade, né, na vida cristã, né? Acho que ele tocou muito nesse ponto, da realidade, né? A falta de realidade significa não ter aquilo que é mais essencial, né? Você pode ter uma série de coisas, né? Pode ter a forma, mas você não tem a essência, né? Então, quando se fala de não ter realidade, ou da necessidade de realidade, não é a falta de atividades ou de costumes. Ao contrário, essas coisas podem existirem vazias. Se esse é o caso, a gente fala de falta de realidade, né? É isso que a gente entende por religião. Religião é um conjunto de regras, normas, costumes, etc., sem necessariamente uma realidade por detrás. Agora, por que surgiu esse tema da realidade ou não realidade no contexto do estudo do livro de Zacarias? Então, os irmãos vão lembrando aí das últimas 2 reuniões, quem esteve, né? Cronologicamente, o livro de Zacarias ele se encaixa naquele período em que o povo que estava cativo lá na Babilônia regressou para Jerusalém, né? Esse povo que regressou, a palavra de Deus chama de o remanescente, ou os remanescentes. E foi uma parcela relativamente pequena do montante total que estava em Babilônia, né?
E para que eles voltaram? Eles voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém. Por quê? Então já fomos lembrados na semana passada. Porque era ali em Jerusalém onde estava previsto por profecias de que o Messias entraria no templo primeira vez, né? Não apenas isso, mas aí pertinho de Jerusalém, tudo em redor estava destruído, mas outra cidade importante precisava ser reconstruída, que era Belém. Por quê? Porque segundo profecia, Miqueias, ali que Jesus nasceria, né? Belém Efrata. Então, num determinado momento da história, talvez por volta de 450 anos antes de Cristo, aquela parte toda estava no pó, cinzas, tudo queimado, destruído. E Deus soberano, assim, é ali, né, que o meu filho nascerá. É ali que, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para redimir cada um de nós pelo seu sangue, conforme temos celebrado com alegria essa noite. Então o Senhor mesmo moveu. E Ele começou a mover, como alguém já disse, quando Deus opera, Ele opera nas duas pontas. Na ponta de cá, Ele mexeu, moveu Ciro. Fazer um decreto, deixar o pessoal voltar. E na ponta de cá, Ele moveu corações. Pessoas que se dispuseram a voltar, que do ponto de vista humano não teriam qualquer razão para voltarem, né? Eles estavam muito bem, obrigado, lá na Babilônia, bem instalados, né? Internet sem fio rodando redondinho, né? Tudo certinho, empregados. E voltar para onde? Uma cidade que não existia, ou que existia, mas estava destruída. Mas o Senhor move lá e move cá. E assim, um pequeno contingente, algo em torno talvez de 50 mil pessoas, foi para Jerusalém. E ali começou a reconstrução. Muito bem. Zacarias não fala dessa reconstrução diretamente, né? Isso nós veremos, isso é visto lá nos livros de Esdras e Neemias. Mas foi naquela época que Zacarias profetizou, porque o povo começou a desanimar e ele profetizou, né? E não voltaremos àqueles pontos tão importantes que foram mencionados, né, nas últimas duas reuniões. Mas é curioso observar o seguinte, que quando eles começaram a reconstrução, então pensa bem, o que precisava acontecer? Precisava ter um templo, porque era ali que o Senhor entraria, como de fato entrou Lucas capítulo 2. Então vamos fazer o templo. Começou pelo altar, porque o altar sempre fala da realidade. Precisa haver primeiro o altar, depois o templo, depois a cidade, depois os muros e depois o serviço, né? Essa é a ordem de Deus. Nós fazemos exatamente o oposto, né? Primeiro a gente faz toda a pantomima e depois pede para Deus fazer alguma coisa, soprar bênção, soprar vida, e não é assim, né? Então o irmão, ele insistiu muito nesse ponto, com muita pertinência e muita felicidade, porque é uma palavra que nós precisamos, não digo hoje, ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, porque nós, se não vigiarmos, né, nós rapidamente, à semelhança daquele remanescente, ficaremos só com as formas e a realidade se foi. Não é difícil de lembrar, quando o Senhor veio, de fato, Jerusalém estava ali. O templo estava tinindo, porque além daquilo que o povo fez, Herodes ainda foi lá e, né, embelezou, fez um puxadinho básico ali, né? Ficou um baita templo. E os sacerdotes estavam instituídos, né? E sacrifícios rolando, e o Senhor desprezado, não reconhecido. É a chave do meio. E o Senhor, quando foi ser crucificado, chegou ao absurdo
O pessoal quer tirá-lo da cruz às pressas, para não se contaminarem, para poder participar da Páscoa no sábado, sendo que o Cordeiro, a realidade, estava ali sendo crucificado. Então nós somos assim, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Tão facilmente nos acomodamos e daqui a pouco ficamos todos acostumados a certas coisas e a realidade se foi. A realidade sempre tem a ver com a questão do altar, né? Aquela comunhão íntima de cada um com o Senhor. E aqui, dali para fora, né? É tão fácil fingir certas coisas, né? É tão fácil manter certos costumes e certas práticas. Afinal de contas, estamos acostumados a elas. Afinal de contas, desde pequenininhos alguns, né? Outros menos pequenininhos, mas o fato é que a gente acaba aprendendo o jargão, aprendendo as coisas. E como às vezes tocamos as formas e percebemos que elas estão vazias. Essa é a falta de realidade. Que o Senhor possa nos livrar disso. E só Ele pode fazer isso, né? Porque no que depender de nós, faremos igual a eles, né? Nos preocupamos tanto com o arcabouço e o Senhor sendo crucificado. Na igreja de Laodiceia, eles achavam que eles estavam abafando, ricos, abastados, e o Senhor batendo a porta. Eu falei assim, olha, né? Eis que estou à porta e bato. E claro que quando a gente fala de realidade, a gente não pode imaginar, como também é a nossa tendência, de achar que tudo é absolutamente, como que eu vou dizer assim, etéreo. Veja bem, eu não uso a palavra espiritual, porque espiritual é alguma coisa que nasce no espírito, mas se manifesta de forma muito prática. Vocês lembram da palavra do Senhor a Nicodemos? Ele falou assim, os irmãos que estudam aquele texto, eles entendem que eles estavam provavelmente no terraço, olhando para as árvores sopradas pelo vento, e o Senhor disse, observa o vento, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas observe como que ele começou a frase. Ouves a sua voz, né? Você vê o efeito, você ouve o barulho. Existem manifestações, né, que precisam ser palpáveis. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós, no nosso jargão infeliz, muitas vezes falamos assim, de espiritual, a nossa palavra espiritual chega a ter uma conotação pejorativa, já perceberam? Ah, fulano é espiritual. Amém, que seja mesmo. Irmãos, todos precisamos ser. Mas o que é espiritual? Não é, né, ficar no mosteiro, né, não tocar o chão com os pés, tentar voar, né, levitar ou coisas assim. Não, mas é nos rendermos ao Espírito de Deus, que habita no nosso espírito. E aí, ouves voz, vês o movimento, mas lá, nasceu lá. E é curioso que quando o irmão compartilhava isso, e falando da questão da realidade, eu logo lembrei de um texto que, quando lemos 1 Pedro, agora sim, estou de volta a 1 Pedro, aí aquilo chamou minha atenção. Capítulo 4 de 1 Pedro, 2 versículos, versículo 10, versículo 11. São versículos tão importantes, tão práticos. Mas precisamos lê-los com essa lembrança da realidade por detrás, né? Versículo 10 fala assim: servir uns aos outros. Uns aos outros significa mutuamente, né? Então, ninguém está de fora. Eu tenho que servir, eu tenho que ser servido. Tem gente que só quer ser servido, tem gente que acha que só pode servir. Não tem necessidade de nada. Nós precisamos servir e deixar sermos servidos. Agora, observe, alguém pode dizer, bom, quem que é o subconjunto que serve? Cada um.
Sabe o que significa cada um? Quer uma outra palavra para cada um? Todos. Cada um. Cada um. Servir uns aos outros. Cada um. De que jeito? Conforme o dom que recebeu. Quem recebeu o dom? Cada um. Agora, não fica preocupado com o seu dom, não. Né? Os irmãos descobrem. Você só precisa servir. E naturalmente, sobrenaturalmente, você servirá de acordo com aquilo que o Senhor te concedeu. Vamos continuar lendo. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu tenho a impressão que esse despenseiros deve ter o mesmo sentido da palavra inglesa dispenser, né? Então, por exemplo, você vai no banheiro, você tem que lavar a mão, banheiro público, né? Tem aquele botãozinho que você aperta e sai o sabonete. Aquilo é um dispenser, aquilo dispensa o sabão, aquilo que distribui, vamos colocar assim, fornece, né? No nosso caso, o quê? A graça de Deus. Mas não apenas a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Isso significa que quando você servir, você não precisa e não deve ter a preocupação de servir como seu irmão serve. Ele tem um jeito de servir, né? Ele, de alguma forma, o Senhor o tem usado para que um aspecto da multiforme graça de Deus, né, seja manifesto. Mas se todos formos iguais, então nós não veremos a multiforme graça de Deus. Nós só veremos um lado da graça de Deus. Mas na sabedoria de Deus, Ele juntou um monte de gente diferente. E Ele fala assim, cada um. E cada um pode e deve ser diferente. Então, precisamos aprender a servir uns aos outros. E a fazê-lo com realidade. Não finja. Se não for uma coisa genuína do Senhor, então busque o Senhor. Mas por outro lado, qual que é a contraparte disso? Não espere um anjo falar, né, jogar um tijolo na sua cabeça para fazer alguma coisa. Você precisa servir. Precisa servir. Precisamos servir uns aos outros. Né? O Senhor abre os nossos olhos para percebermos os momentos e as necessidades e as oportunidades que o Senhor nos dá. Né? E assim, a multiforme graça de Deus será manifesta. Né? O versículo 11, eu creio que é um exemplo de dois aspectos. Não é uma lista, obviamente, detalhada, nem exaustiva, mas ele toca em princípios importantes. Então ele vai utilizar dois exemplos. Eu quero mostrar para os irmãos o que eu acho que há de comum nos dois. Falei assim, por exemplo, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Observou? Se faça segundo alguma coisa que Deus originou. Seja os oráculos, seja a força. Isso significa o quê? Que nesse serviço, para que a multiforme graça de Deus possa manifestar, tudo tem que ter origem nele. Isso que significa ser espiritual. É ter origem nele, porque Deus é Espírito. Ele tem que ser aquela força motriz, quem move, assim como ele moveu Ciro, o povo, ele moveu e depois moveu uma série de outras situações. Né? Se isso acontecer, se for segundo a força que Deus supre, e não for na nossa persistência, na nossa isso, na nossa aquilo, então se for na força que Deus supre, né, diz assim, seja Deus glorificado em todas as coisas. Porque aí realmente, se é o Senhor, é dele, por meio dele e para ele. Aí ele recebe a glória. Alguém já disse que um bom teste para saber é responder a seguinte pergunta: para que mesmo você quer fazer isso ou aquilo outro? Permita. Agora, não tenta você responder que você não tem a menor chance de desvendar, né, as profundezas obscuras do seu coração. Nós não temos essa capacidade.
Mas se formos ao Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, né? Aí veremos, o Senhor pode nos mostrar, falar, olha, isso aí não é, você não está objetivando a minha glória, né? Isso não nasceu comigo, isso é seu, né? Aí nós precisamos render ao Senhor, mas buscar o Senhor, porque o Senhor nos, né, deseja que nós sirvamos uns aos outros. E uma das razões pelas quais eu lembrei dessas questões, ao menos em 1 ou 2 cânticos cantamos hoje à noite, no texto que lemos, fala assim que o Senhor, né, comprou para si, né, e nos fez reino e sacerdotes, né? E foi um dos pontos, eu vou encerrar com esse versículo, um dos pontos também que surgiu de forma muito bonita, né, no ministério do irmão Zacarias, né? Eu voltei para Zacarias capítulo 6, um texto claramente messiânico, ele se refere ao Senhor. Versículo 13 do capítulo 6. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no trono. Olha que lindo. E quem senta no trono, em princípio, é rei. O sacerdote não se sentava no trono. Sacerdote era sacerdote, rei era rei. Mas aqui, no que diz respeito ao Senhor, ele fala assim, olha, é o sacerdote no trono. E olha como termina esse versículo. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Só no Senhor tem esses 2 aspectos perfeitamente, né, combinados, equilibrados. Rei e sacerdote. Autoridade e piedade. E não é curioso que ele comprou para si um reino de sacerdotes? Uma irmã orou hoje dizendo que ele é o primeiro de muitos irmãos que têm que trazer esses 2 aspectos, rei e sacerdote. Isso fala de caráter, isso fala de piedade, isso fala de serviço, né? Mas isso só é verdade se o Senhor nos conceder a realidade. Essas questões do Senhor são muito, muito elevadas. Só Ele pode executar, mas o que diz esse versículo 13? Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E sabemos que isso se refere, na linguagem do Novo Testamento, à igreja. Ele não apenas deseja, mas Ele é competente para fazer. Ele pode fazer, Ele deseja fazer. Então, da nossa parte, só precisa haver rendição. E Ele haverá de conceder realidade. Mas no momento em que nós deixamos de ter realidade, percebemos que as coisas estão vazias, a nossa tendência é nos agarrarmos às formas para manter uma aparência. Irmãos, deixa cair, eu sei que é difícil, deixa cair. Que o Senhor possa restaurar a realidade. Que o Senhor possa restaurar a realidade. Os irmãos lembram quando o Senhor estava com fome naquela manhã, já na última semana da sua vida sobre a terra? Ele passou em frente, ele viu de longe uma figueira. E a palavra de Deus diz que ele viu que estava cheio de folhas. E como estava com fome, foi lá ver se achava algum fruto. E não achou. E amaldiçoou a figueira. Até aí, a gente talvez ficasse até meio surpreso, mas vá lá. Mas depois tem uma frase que nos desmonta, que fala assim, porque não era época de figos. Vai pronto. Agora eu não entendi mais nada. Então por que o Senhor amaldiçoou uma figueira? Porque não tinha figos? Mas não era tempo de figos. Sabe por quê? Porque, segundo dizem os entendidos do assunto, lá
As figueiras soltam primeiro os figos, depois as folhas. Então, se tinha folha, era para ter figo. Aquela figueira soltou folhas na hora errada. Soltou a aparência de que supostamente tinha alguma coisa, e quando o Senhor chegou lá, não tinha nada. Por isso que ele amaldiçoou. Então, irmãos, tem tempos em que nós estamos assim, secos e vazios, igual esses copinhos de plástico lá na cozinha, estão de cabeça para baixo. Tem nada deles ainda. Depois nós vamos tomar alguma coisa. Até aí, tudo bem. É tempo de contrição, tempo de irmos ao Senhor, tempo de orarmos e de... sei lá como o Senhor conduz cada um, talvez em jejum, em oração. Mas aí, querer soltar folha, aí não, irmãos. Aí não pode. Porque aí é o problema daquela figueira. E assim era Israel. Israel, porque aquela figueira, naquele momento, representava Israel. Né? Todas as coisas estavam ali, o templo, o sacerdote, etc., mas zero realidade. E o Senhor, prestes a ser crucificado, teve fome e não achou ali a realidade. Então, irmãos, quisera eu ter a realidade sempre, quisera eu. Mas com a nossa fraqueza toda, e o Senhor é paciente e misericordioso, nós temos que dizer que muitas vezes nós não temos realidade. A oração está seca, a leitura não dá para frente. Até aí vai tudo bem. Vamos derramar diante do Senhor. Mas soltar a folha e dar aparência de que está tudo chique, irmãos, aí não. Essa falta de realidade nós não podemos, né? Temos que correr ao Senhor. Ele disse: eu sou a verdadeira videira. É a videira com realidade. E em torno desse capítulo, que é o capítulo 15 do Evangelho de João, ele falou a respeito do Consolador, do outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele disse: ele vos conduzirá a toda verdade. E os entendidos entendem que ali quer dizer, ele vos conduzirá a toda realidade. É o Espírito Santo que pega as coisas que são verdadeiras em Cristo e as disponibiliza para serem verdadeiras para nós. Nós não temos, nosso braço não chega lá em cima, não, irmãos. Mas pelo Espírito Santo, aquilo pode se tornar realidade. Então, irmãos, é uma palavra que para mim, ela tem dois lados. Por um lado, grande encorajamento de buscarmos no Senhor, deseja, é Ele que edifica o templo. Por outro lado, existe uma advertência importante ali, né? Conhecemos a história, né? Que somos livres de repetirmos os mesmos erros, sabendo que somos, em Adão, idênticos a eles. Não é isso? Mas em Cristo somos nova criatura. Senhor nos abençoe. Irmãos, não trouxe nem Bíblia, pelo seguinte: o que eu quis dizer na semana passada foi dito aqui agora. Só para os irmãos, quem estava aqui semana passada, e era isso que eu queria dizer. Né? Então, somos misericordiosos. Como é que a gente vai tornar o nosso coração para o Senhor? Tornai-vos vós para mim. Venham para mim com realidade, não venham com aparência. Aí, se a gente escutar os irmãos que foi compartilhado lá em São Lourenço, a gente vai entender como que isso vai ser realidade pelo Espírito. É isso que eu senti no meu coração aquele dia, muito agitado, querendo falar alguma coisa. Pela graça de Deus, hoje eu acho que ficou bem claro aqui, né? Eu gostaria de falar com os irmãos que no finalzinho, né, deixar o tempo para a palavra, eu gostaria de dar um testemunho, mas deixo aberto aí para quem quiser ainda ficar compartilhando a palavra. O tempo foi dado, né? Estou de volta. Gente, assim, é precioso demais como a gente é ganho com laços de amor pelo Senhor mesmo, né? Quanto mais a gente não merece, né, a nossa indignidade, e eu tenho percebido que ultimamente,
com mais amor, ele vem fazendo, em vez de estar com uma vara na mão, né, ele vai ganhando cada vez mais o coração da gente com laços de amor. Ontem e hoje foi um dia assim, muito transbordante dentro lá de casa. Hoje, algumas vezes, né, eu já tive a oportunidade com o Fernandinho de participar de alguma jornada médica. E hoje estava programado de, pela primeira vez, Fernandinho, Leila e eu, de a gente participarmos de uma jornada. Então, um privilégio assim para a gente, né? Mas a maior alegria não foi essa. Foi ontem, antes de sair de casa, no café da manhã, eu falei com o pessoal lá em casa, falei assim, olha, hoje à noite, isso na sexta, né? A gente costuma ir nos estudos do grupão na sexta-feira. E eu falei assim, olha, hoje a gente não vai pro estudo, porque amanhã tem essa jornada, começa cedo, acaba tarde o estudo, e só que eu tinha programado, né? Mas a gente programa, o senhor tem outros programas pra gente, né? Aí quando foi de noite, eu indo para casa, ligando para Verônica e tal, o Fernandinho não tinha ido para casa, ele tinha ido para o estudo. Eu falei, mas que coisa, o que é isso? Aí quando eu chego assim, de noite, de madrugada, a Verônica balbujou alguma coisa lá no meu ouvido, e hoje de manhã falou coisas melhores, né? Que a namoradinha dele, né? Virou para ele ontem, lá por volta de 7 horas da noite, que ela queria ir no estudo. Então, assim, a palavra lá foi realmente o nascer de novo. E o Fernandinho tinha conversado com ela durante o dia, isso. E a gente percebe claramente, né, que o Senhor, ela não confessou, não aceitou o Senhor Jesus, mas assim, uma pessoa que falava, só de falar em Jesus, a gente já teve a oportunidade, né, amor, de ver isso assim, até arrepiar, entendeu? Fazer um descaso. Então eu quero exortar e continuar pedindo para os irmãos, quando possível, né, orar, porque eu tenho certeza que o Senhor está ganhando a alma dessa menina, está trazendo ela para a coisa. Foi muito claro, sabe, o Senhor tirou a gente da jogada, né? A gente, pelo nosso esforço, querer fazer, tal, tirou, né, a Leilinha, a Verônica e eu, que não fomos no estudo, entendeu? E ela é tocada de querer ir no estudo. Então, a gente tem que descansar no Senhor mesmo, e Ele fazer a obra, e a gente continuar, né? E tanto amor, tanto carinho, que assim a gente fica, né, como diz, o Senhor nos constrange. Então era esse o testemunho que eu queria dar para os irmãos e agradecer, né, as orações que foram feitas, né, para a conversão dessa menina, para ela trazer para a verdadeira família, não para a minha família, mas para a família do Senhor. Obrigado.